Ô, Bibi, o negócio é tão constrangedor que assim, a gente nem abriu resenhando no Sextor, nem falei dos jogos do Paulistão, que a gente ia falar na abertura do programa, a gente fala depois, porque isso Tem aqui... entrega na Champions também. Mas fica tudo para depois. A gente tem que começar obrigatoriamente repercutindo essa informação, a renovação até 2026, e eu tenho a sensação, e isso, o que aconteceu agora, o desfecho disso, só reforça uma sensação que ficou em mim desde o início dessa história. Em 1914, quando foi fundada a CBD. Antes até da invenção do rádio. Quando saiu a notícia de que houve uma conversa e de que dessa conversa, apesar de nada ter sido assinado, porque nem legalmente era possível, né? O Ancelotti não poderia assinar nada antes da janela de 6 meses, antes do fim do contrato e tal. Mas a CBF saiu com a certeza de que o anúncio aconteceria. Eu fiquei pensando... Será que a CBF não saiu otimista demais da conversa? Tipo assim, você conversou com o cara, conversaram e tal, falaram sobre o casamento, ele deu uma piscadinha, a CBF achou que já era o sim. Aí encomendou o buffet, a casa de festa, imprimiu os convites. Deve ser o emoji da risadinha, sabe? Sabe? Eu acho que pode ter acontecido isso. Eu teve um relacionamento do amigo meu que ele achou que estava bem encaminhado com a risadinha e não era. Só que tudo bem você se equivocar na vida, você achar que sua parceira, aquela sua pretendente, você achar que ela tá querendo casamento e de repente não quer, você se equivocou, tudo bem, é uma questão de sentimento. Agora, estamos falando de profissionalismo, né, gente? Estamos falando de caneta no papel, pô. E nessa situação você não marca o casamento e avisa todo mundo, né? Claro você que espera não. acontecer. Não, e ainda você arranja uma noiva que não é a noiva, né? Bibi, assim, eu nunca vi, eu já vi muita pataquada em seleção brasileira, nesse nível eu nunca vi. Bom dia. Bom dia. Pois é, em junho de 2023, quando a CBF deixa vazar isso, né, porque... Não dá nem para dizer que foi um baita trabalho investigativo dos jornalistas envolvidos. Não, a CBF deixou vazar porque queria que a notícia se tornasse pública de que o Ancelotti seria o treinador depois de um momento aí que o Diniz exerceria a função de forma interina. Desde aquele momento eu tô contigo, para mim sempre me pareceu muito estranho. Muito porque, como tu bem falaste, o Ancelotti tinha um contrato assinado com o Real Madrid. Eu duvido muito que o Ancelotti já tivesse certeza sobre o futuro dele a ponto de não vai acabar esse contrato aqui, eu realmente não vou renovar, já deu de clube, vamos viver uma experiência e treinar a seleção brasileira. Então eu acho que o Ancelotti pode ter dado algum indício de uma ideia interessante. Podemos pensar sobre. Me agrada, talvez, quem sabe, um dia... Então eu acho que a CBF, os envolvidos, eles saíram com muito mais otimismo do que fosse o necessário, né, o possível ali, até para eles divulgarem isso. Podia ter tido essa conversa, Jorge, e a CBF, na figura do Edinaldo, podia ter acreditado que isso poderia acontecer, mas deixa abaixo. Deixa abaixo, vamos conversando devagarinho, vamos vendo a evolução do próprio Real Madrid em relação ao planejamento, estrutura, Champions, La Liga e tudo mais, vendo como o Ancelotti vai, né, o Ancelotti está fazendo uma grande temporada, né, tá quase impecável a relação dele com a torcida. Pô, se tem algum desgaste, então a gente intensifica essas conversas. O negócio tá realmente difícil, tá chegando no final de 2023, o Ancelotti tá um pouco desconfortável, tá perdendo jogador toda hora no departamento médico, perdeu o clássico e tudo mais, avançou na Champions sem convencer, se fosse um outro cenário, né? Então eu acho que, além da CBF ter ficado muito otimista, acho que foi antes da hora. Acho que essa conversa se houve, de fato, porque a gente não sabe, né? A gente não tem provas de nada, de como houve essa conversa, como ela foi feita, quem falou, quem ouviu o que ouviu, né? Então eu acho que ela podia acontecer de forma até um pouco mais arrastada, sabe? Vamos ver, vamos deixar a temporada. O Ancelotti diz pro Edinaldo, eu gosto da ideia, eu tô aberto a ouvir a ideia, eu tô aberto a botar minha cabeça no travesseiro e pensar mais sobre a ideia, mas eu não posso te assegurar nada. Até porque eu não sei como vai ser a minha vida aqui mesmo no Real Madrid, né? As minhas possibilidades e o quanto o Real Madrid vai me encher de tesão mesmo para seguir por aqui por mais algumas temporadas. Então, eu acho, assim, uma vergonha. Muito provavelmente, desde o 7-1, seja a maior vergonha que o futebol brasileiro tenha protagonizado, assim, em âmbito mundial, né? Feio para todo mundo. E, pô, prejudica o final de ano de uma galera, né? Porque, assim, hoje o Fernando Diniz, ele é o principal envolvido aí nessa situação. Ele só tem contrato até junho de 2024, mas é mais plausível tu pensares que vão renovar com ele, porque acho que faria um pouco mais de sentido, ainda que na CBF nada faça sentido. O Mário Bittencourt vai ter uma dor de cabeça extra.
né? Porque, teoricamente, ele tinha um treinador que ia se dividir ali, mas até metade da temporada brasileira. E isso acabaria. E agora, os caras vão vir com tudo pra cima do Fernando Diniz? E que caras também, né? Quais são os caras que podem... Quem, né? É interessante, eu confesso que me levou, eu não tinha pensado nisso e não vi também, evidentemente alguém já deve ter feito esse levantamento. O Brasil termina o ano com mais derrotas do que vitórias. Eu acho que isso pouquíssimas vezes aconteceu. Pode ter acontecido em 1920, que foi realmente um ano ruim da seleção brasileira. Teve uma série de 3 derrotas e se jogava menos, né? Mas só rapidinho, com um interino mesmo, agora o Ramon, o Brasil perde para Marrocos por 2-1. Aí goleia Guiné por 4-1 e perde para Senegal por 4-2, né? Aí o Brasil estreia um efetivo interino. Vence a Bolívia pavorosa por 5-1, e para muitos já era o Brasil de 70 também, enfim. Aí ganha do Peru Malma, ganha do Peru lá em Lima por 1-0, empata com a Venezuela em casa e perde para o Uruguai por 2-0, perde para a Colômbia por 2-1 e perde em casa para a Argentina por 1-0. Os resultados são muito ruins, só Guiné e Bolívia. Até para pensar na permanência desse interino. Desse interino também, quer dizer, resultados de campo ruins, inegavelmente, mas você pensa, primeiro no interino, depois um efetivo interino, um interino efetivado, enfim. E aí acaba deste ano com uma chave de chumbo. A gente está vivenciando um dos piores anos da CBF como um todo. Não tem nenhum presidente para assumir a bronca. A gente estava falando aqui na redação mais cedo, falei, gente, quem que a gente pode conversar com a CBF? Primeiro, que se o Ancelotti fizesse a declaração, estou acertando com a seleção brasileira, e ao mesmo tempo o Guardiola falasse, não, eu que quero ir, e o Klopp, eu vou de auxiliar de quem for, tivesse 3 statements ao mesmo tempo, não teria ninguém para repercutir, porque é uma sexta-feira de calor, 10 da manhã do Rio de Janeiro, na CBF, dia 29 de dezembro, não vai ter ninguém. Sem presidente. Sem presidentes e sem presidente. Então, assim, é um negócio que, mas nem se você quisesse, né? A nossa sorte, imagina se, por exemplo, se na Copa passada a Argentina tivesse ganhado. Como brasileiro, né? Como torcedor. Gente, superchats estão liberados. A gente colocou uma enquete aqui, já tem 2.000 votos. Qual desses nomes seria o ideal para a seleção? A enquete tá rolando na live. Com 2.000 votos, 2.200 votos, está dando Abel Ferreira com 54%, Tá. Dorival Júnior 21%, Tá. e um empate aí, Diniz e Renato Gaúcho. 13% Diniz, 12% Renato Gaúcho. A gente 4 apresentou nomes que a esses gente- 4 nomes. E tem muita gente no chat falando no nome do Mourinho, que hoje está na Roma. Cara, a Copa Muita gente, muito. é daqui a 2 anos e meio, é isso, né? 2 anos e meio. E gravei um comentário para isso, escrevi um texto aqui, aliás, para o nosso portal também da TNT, quando eu chegar em casa, porque só dá para postar no computador, e eu falo agora abertamente, que é uma discussão que a gente tem há anos aqui, mas enfim. Vamos melhorar isso para 2024, Mauro, estamos eu trabalhando vou para ter que isso. datilografar e mandar por fax também, você sabe que eu adoro fax. Olha, apareceu o Fred Caldeira, olha Ele lá, estará- momento Jequiti no já joga o Fred Dá um aí, Jequiti vai. nele, dá um Jequiti. Traz o Olha lá, homem Jequiti, aí. agora sai. Melhora esteticamente, né, o Outro padrão nível. desse programa. Outro nível. Já a Bibi fazendo a parte dela para isso, e agora com a ajuda do Fred, porque os outros 3 não ajudam em não nada. ajuda em Em nada. Mas enfim, assim... Onde estávamos? Pois é, exatamente, agora me pergunto. É tamanha beleza. Estonteante de Fred Caldeira. É verdade. Ah. O Tite, eu acho, vai fazer um baita trabalho no Flamengo. O Flamengo 24 vai estar bem legal. Cara, até... Você possível, hoje né, está cara? apresentando ideias Não é mirabolantes. possível. Daqui a pouco na Parabéns. presidência, Tite de volta à seleção. Não, os flamenguistas não vão gostar dessa ideia. Não, Certamente não não, vão dá gostar. um Eu acho que vai fazer um Não, e ótimo o trabalho próprio no Flamengo. Tite, né? Se ele já entendia que o ciclo dele estava acabando, vai voltar para uma bagunça, que não a dá. CBF tá pior do que era quando ele estava. Sem não tem dúvida. como. Muito Sem dúvida. pior. Você vê como as coisas... O Brasil sempre consegue cavar o fundo do poço. A gente vai até o Isso é verdade. pré-sal. Essa capacidade É. nós A temos. gente vai até pressar o pós-bosta também, que é do Brasil, que a gente queria uma Fred nova Caldeira, importante demais ter a sua presença aqui. Fernando Diniz, nesse momento, é o técnico. Guardiola negou já o... Até, primeiro pra gente saber o que Eu você... tô aqui no Manchester City. Você Então, tá em é. Manchester, né? Você tá aí na sede do City. Pepe, e aí, Brasil? Inicialmente, Street. não sei se há uma grande repercussão disso aí na Europa, mas é importante te ouvir também, porque a gente precisa saber do futuro do Diniz, né? Porque se imaginava que o Diniz faria um trabalho tampão, temporário, interino, de 6 meses, de 1 ano, mas talvez isso mude, porque o Ancelotti não vem. Enfim, e é importante a gente ter o teu lado, as tuas apurações nessa história também, ao vivo aqui no De Placa. Aí já é tarde, né? Aí boa tarde pra você, Fredão.
Aqui já é boa tarde, bom dia para vocês. Um prazer estar aqui nesse programa, apesar de ser um dia que dá para a gente adjetivar como vergonhoso, né? Assim, hoje eu me sinto muito envergonhado como correspondente do futebol brasileiro, enfim, encabeçado pela seleção brasileira aqui na Inglaterra, aqui na Europa. Eu estou no país onde será sede do próximo jogo da seleção, né? O próximo compromisso em amistoso da seleção brasileira em março vai ser contra a Inglaterra, no estádio Wembley. Então, estou curioso para saber como que vai ser essa repercussão que ainda não começou na mídia inglesa em relação a essa situação, repito, absolutamente vergonhosa. Vocês estão fazendo perguntas ótimas, aí eu estou ouvindo o programa desde o início, e a grande questão é que não tem ninguém para responder, né? Hoje a CBF tem um presidente em exercício que não é reconhecido pela FIFA. Hoje a CBF não tem eleições marcadas para a definição do próximo presidente. Hoje a CBF, eu estou tentando apurar isso, ainda não consegui resposta de algumas pessoas aqui, não tem ninguém para sentar com o Diniz, ou com o Mourinho, ou com o Abel Ferreira, ou com qualquer outro nome para tentar acertar algum acordo. Quem é a pessoa hoje da CBF, gente? O Ancelotti, ele renova o contrato com o Real Madrid, que tem a figura do Florentino Pérez, em meio a um boato lançado pelo presidente da CBF, afastado de que ele teria acertado um acordo verbal para assumir a seleção brasileira. Como é que ele cumpriria esse acordo com um cara que hoje nem mais está na CBF? Assim, é uma situação tão surreal que se alguém... Eu estou torcendo para que nenhum jornalista inglês venha me perguntar para tentar explicar. Porque eu tenho muito mais perguntas do que respostas nesse momento. Porque é isso, né? Hoje a gente não tem nem a quem perguntar oficialmente na CBF. É essa situação. Então, como que a gente pode tentar aqui projetar? Vai ter uma extensão do Diniz, vai ter uma busca por outro técnico, José Mourinho, Dorival, Abel, Renato, enfim. Não existe hoje uma pessoa e não existe nem data para definição democrática do próximo CBF, dessa próxima pessoa. É dessa maneira que a gente encerra um ano que passou por 2 treinadores interinos que, além de interinos, dividiam o trabalho, o Ramon com a base e o Diniz com o Fluminense. É uma situação, é um 2023 terrível para a CBF, para o futebol da seleção. Só nesse momento, o nome que está lá, assim, legalmente, quem responde pela CBF na condição de interventor é o José Perdiz, que é o presidente do STJD. Mas quais são os poderes dele? Exato. Como presidente do STJD, ele não é do Supremo. Não, ainda vai, porque você vai pro Gilmar Mendes. Ou seja, estamos fodidos mesmo, para usar o termo mais que eu aprendi lá entre os decanos. E bem lembrado pelo Fred também, porque teve um momento também magnânimo que durante o Mundial Sub-20 o treinador tem que deixar o Mundial para apresentar a lista de convocado, cara. O cara saiu da Argentina, voltou pro Brasil, apresentou a lista, deu a coletiva e voltou. Porque hoje você, inclusive, a gente aprendeu da pandemia que a gente não pode fazer nada de onde a gente estivesse. Exato. É um negócio, remotamente é inviável. É negócio inviável. O Diniz fechou uma lista de convocação dias antes de uma final de Libertadores. Além de... Não, e na segunda-feira, depois de ganhar no sábado à noite, ele dando entrevista, e merecidamente, parabéns pela vitória, né, não sei o que lá, parabéns pelo Oscar, porque assim, vai tudo. É porque pelo menos deu certo para um lado, né? O Fluminense ainda conseguiu os objetivos. Mas a seleção não. E atrapalha o Fluminense agora das 3 também. datas FIFA que tivemos com o Diniz no comando, era mais complexo, era mais difícil, Colômbia e Argentina, e ele estava dividido com a final da Libertadores. Hoje a matéria, para pretensão de falar, mas enfim, hoje era o antigo CQC lá, e um repórter chegar na CBF e falar, queria saber, porque assim, lógico que as pessoas que vão ter que responder, que são segurança, até contei a história não tem de nada segurança, com a história, não né? tem absolutamente nada, então não mandaria assim, mas digamos que fosse um CQC, vai lá e faz. Ou mesmo Porta dos Fundos, ou o perfil maravilhoso do Olé do Brasil, fala notícias que já deve estar na página do Olé do Brasil, notícias que parecem do Olé do Brasil, mas não são, né? E são várias, tem umas 2 ou 3 postagens por dia. Essa assim, quer dizer, quem é que vai responder? Não tem... Ainda mais, de novo, num 29... Hoje é 29? 29 de dezembro. 29 de dezembro, às 10 da manhã, ali Já na sede da se CBF. tudo certo, já não teria. Teoricamente, a nova eleição ela teria que acontecer, né, até 7 de janeiro. Isso, 30 dias, né, transcorridos a partir do momento que o Edinaldo deixa a presidência. Mas, como tu mesmo falaste, né, ainda a gente
tem em curso aí uma situação que pode trazer tem o próprio uma ação Edinaldo direta de inconstitucionalidade O Gilmar tramitando Mendes no deve STF. estar nesse exato momento, com certeza ele está lá lendo lá. Ainda tem essa questão, né? Porque nós estamos no Não. recesso do judiciário. Então, né? não, e Total, o judiciário é trabalha, né? Então você acha que eu vou estar aqui vendo quem que vai assumir. Você Os só tem prazos plantão iniciais funcionando. se perdem, né? Já começa por aí, né? Você só tem decisões em plantão, decisões Tan, urgentes tan, sendo tan, É duro tomadas. assim, cara, porque Pô, fatalmente a gente vai começar agora a discutir o que fazer daqui pra frente, né? Quem a gente vai contratar e tal, assim. Eu acho que a seleção passa por um momento de que o mais importante é convicção. Ter convicção no que você vai fazer. Mesmo se for errar, assim, cara, pô, o Diniz. Eu tenho convicção que o Diniz vai fazer um bom time. Porque ele, pô, pelo jeito dele jogar, pelos jogadores que ele pode escolher. Enfim, eu tenho a convicção que o Renato Gaúcho mais paizão no momento de... Irmão, convicção. Convicção. Só que, cara, quem vai ter essa convicção? Mas vem Porque cá. é tudo meio assim... Mas o Edinaldo não estava convicto? Você teria convicção? Então, mas o que eu digo assim, por exemplo, o Diniz tá na seleção porque ele era o queridinho do momento. Sim. Assim, tô falando da escolha, tá? Não tô falando do Diniz, não é Não minha por opinião uma sobre o Diniz. É que uma né? bola da vez. O Diniz foi escolhido porque era a bola da vez. Se fosse meses antes, seria o Dorival. Seria o Dorival, porque era a bola da vez. Um pouquinho não depois tem também. pensamento de futebol, assim. Pô, eu tenho convicção que o Dorival, com esses jogadores que a gente tem à disposição da nossa geração, faria um bom time. Eu tenho convicção que o Diniz faria um bom time. E também não tinha convicção que era o Ancelotti, porque o Ancelotti era o treinador do Real Madrid, um nome gigantesco, técnico enorme. Vencedor. Porra, é o nome perfeito pra mim por causa disso. Não é porque eu tô pensando o futebol... Não, é por blindagem, né? É por Se blindagem. o Campeonato Brasileiro E aí, tivesse acabado cara- de ser Luiz Castro, se o Botafogo tivesse acabado, agora voltou a ser Abel Exato. Ferreira. Isso. E aí, assim, É o do aí momento. É o treinador, convicção. é o funcionário Vocês do têm mês razão, do vocês têm McDonald's. A convicção que a gente sempre mostrou não ter, porque as escolhas de técnico na seleção sempre foi do bola da vez. Sempre E não foi só assim, da esse cara seleção, tá em né? alta, eu quero esse. Sempre foi isso. Hoje a gente não tem nem o cara pra cobrar a convicção de alguém. Assim, é terra arrasada, cara. Vai ser aliás, até vai ser sorte. a gente abre o espaço aqui, mas eu fico numa dificuldade, né? Eu tô deixando, obviamente, aberto o espaço Lógico. para que qualquer pessoa da CBF que quiser se manifestar, venha se E manifestar. elas, Mas normalmente, honestamente, eu não consigo vislumbrar quem entraria em contato com a gente. Seria o No interventor, José 29 de Perdiz? dezembro, às 10, 11 da manhã. Quem vai seria? com Mas, sol. enfim, seja quem for, quem tiver hoje com algum poder de influência da CBF, puder responder pela CBF e quiser usar esse espaço, Cara, fique à vontade. De boa, o Mas não sei Rodrigo quem. Paiva, até E- profissional que eu respeito, tem que fazer alguma coisa. A CBF precisa emitir, né, Comunicado, Fred? Uma, né? O comunicado. nota. Não, aqui, ou então o Jorge. comunicado. Estamos de folga, fechados para varanda. Boas festas. Mas eu acho, Fred, que o menino alguma... Jesus. Alguma manifestação, nem que por meio de nota, enfim, eu acho que deveria acontecer nesse momento. Diga lá. Até porque veio da CBF a garantia, né? Sim, quem... Uma garantia de 13? nada, né? Aham. Veio do Edinaldo. Assim, e um ponto que eu acho importante fazer aqui, a renovação do Ancelotti com o Real Madrid, ela é absolutamente óbvia. Sim. Né? Do ponto de vista do Ancelotti, de continuar no maior clube do mundo e com uma diretoria que, enfim, acredita no trabalho dele. Do ponto de vista do Real Madrid, de ter um treinador que faz um trabalho espetacular nessa temporada, especialmente com tantos lesionados, lembremos. Sim. Não tem Militão, não tem Vinícius, não tem Alaba, não tem Courtois. Perdeu o Benzema e não contratou um camisa 9 à altura, né, e tudo mais. Então, assim, o Ancelotti, ele é líder de La Liga, ele classifica o time na Champions na primeira colocação do grupo. Por que o Real Madrid não renovaria com um cara que conseguiu se reinventar tanto em tão pouco tempo, né? Tem muito tempo que a gente não vê o Real Madrid não jogando com um trio ofensivo, não jogando com centroavante, e ele conseguiu reinventar em meio a uma temporada espetacular do Girona em La Liga, e tem o Barcelona do Xavi, e ele consegue a liderança. É muito difícil de uma La Liga com tantos problemas. Então, assim, do ponto de vista de Real Madrid, do Ancelotti, era óbvia. E 2 essa anos de renovação. contrato, Então, né? Coisa que ele não teve agora. Oferecendo 2 Exato, anos. Exato. Porque faz todo sentido. Então, assim, é muito... A gente pode usar vários adjetivos para determinar essa situação. Inacreditável não é um deles, porque era muito fácil de prever isso. E eu acho que é muito simbólico que isso aconteça antes do fim do ano, né? Para determinar que 2023 é um dos piores anos da história da seleção brasileira e da administração do futebol brasileiro. Faço.